Abra sua Bíblia comigo, em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quero cumprimentar todas as pessoas que nos visitam, gente. Quero cumprimentar meu amigo Zé Amaro, Sandra, Esche e Eixa. É isso? Ágata, Escha e Ágata. Deus abençoe vocês. Duas Sandras. Sandra, você some também, viu? Sandra de azul e Sandra de vermelho. Deve ter uns 2 meses que eu não te vejo. Glória a Deus. As duas, né? Tem 2 a 4 meses. Glória a Deus. Maravilha. Quero dar boas-vindas a todos vocês que nos visitam. Gente, uma igreja vibrante. E foi lindo o batismo dessa manhã. Esse tapete vermelho, os familiares, os pais espirituais trouxeram os novos batizandos no altar. E teve um tanto de almoço, e teve festa. E eu não sei, parece que a igreja vive todo dia de festa. Todo dia uma festa, todo um dia uma reunião. E alguém diz, quando vai parar? Eu disse, quando Jesus voltar, não é? E nós queremos continuar assim. Olha o que a palavra diz. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram, tornaram-se a pedra angular. É uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para a qual estavam destinados. Vós, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai. Quero te agradecer por essa noite, por esse momento tão especial, Pai, por esse culto, Pai, porque sabemos que o Senhor está presente no nosso meio e é o Senhor que fala conosco. Pai, aceita a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração, e fala conosco através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor, Ele tem nos chamado para ser um povo diferente, um povo separado, um povo para ter atitudes diferentes das do mundo. Esses dias eu fiquei pensando que Deus, Ele nos transformou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E a palavra do Senhor diz que nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu fiquei pensando, quando a Bíblia fala de santidade, de santificação, de separação, de entrega, e eu fiquei pensando assim: Deus, o Senhor nos chamou para ser diferente. E eu digo diferente como? Na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de vestir. Sim! Quem aqui talvez é da minha época? O Silas é da minha época.
Eu e o Silas, nós éramos a cantor do Amiguinhos de Jesus, crianças. E ninguém me avisou que eu não tinha dom para cantar, que eu não tinha ritmo, que eu não tinha... E eu era o cantor, eu era o cantor principal, criança. E nessa época, era proibido vestir short. Era proibido não jogar futebol, mas ter uma bola de futebol, chutar uma bola de futebol. Nessa época também era proibido. Eu fui no cinema assistir Paixão de Cristo. Talvez eu já deveria ter 29 anos, 30 anos. Na nossa casa, até com 19 anos ou 18 anos, não tinha televisão. Não poderia usar. Hoje eu tenho muita vontade, não é? De usar uma gargantilha, uma correntinha no pescoço. Naquela época era pecado usar uma correntinha no pescoço. Era proibido usar um anel, uma pulseirinha, ainda que seja escrito Jesus. Havia muitas normas, muitos dogmas, muitas doutrinas. E a gente entendia que isso era santidade. Mas pegava mais pesado para as mulheres. As mulheres não poderiam cortar a ponta do cabelo, não poderia passar uma base, não poderia passar um esmalte. Ela tinha que vestir combinação anágua por baixo da saia. E às vezes alguém ficava olhando se a mulher, talvez as mulheres hoje mesmo nem entendam, nem saiba mais o que é combinação e anágua. Alguma mulher sabe? Eu não sei. Você sabe? Então quem aqui usa combinação e anágua? Eu não sei. Nem precisa me falar, não quero saber de quem usa. Não é da minha conta, não é? E aí, até ficava vigiando se a determinada irmã estava com combinação e anágua. Não poderia pintar o cabelo, não poderia cortar a ponta do cabelo, não poderia rapar debaixo dos braços, não poderia rapar a perna, isso era vaidade, e tantas outras coisas mais. Não poderia andar de bicicleta, não poderia andar a cavalo, não poderia, e tantas outras coisas que parece que eu estou brincando. Era proibido usar passador. Quem lembra o que é passador? O que é passador? Passador é um negócio que prendia o cabelo. Não poderia usar uma xuxinha. Não poderia usar uma xuxinha. Acho que é uma cordinha para amarrar o cabelo. É isso. Que eu não estou conseguindo falar xuxa. Eu não estou conseguindo. Minha língua não rola por esse X aí. Não enrola. Não é? E era essas doutrinas. Eram esses costumes que não era doutrina. Doutrina não muda. E eu fiquei pensando nessas coisas. E talvez hoje a gente valoriza alguns pecados, e às vezes criticamos até a igreja católica como 7 pecados capitais, porque para Deus não existe pecadão nem pecadinho, é pecado. Mas a Bíblia fala que a gente também tem que cuidado com as raposinhas, pois é elas que entram e destrói a vinha. E eu fiquei preocupado com as raposinhas, que muitas das vezes está nos impedindo de entrar no reino de Deus, e poderá nos impedir de entrar no céu, porque nós não estamos olhando para as raposinhas. E Deus, Ele quer um povo diferente, um povo santificado. E o interessante, no afã de guardar os bons costumes da igreja, no afã de sermos zelosos pela doutrina da igreja, matamos, ferimos muitas vezes pessoas. Quanta gente machucada, quanta gente ferida, quanta gente escorraçada da igreja, quanta gente que foi abusada dentro da igreja, quanta gente que não foi respeitada dentro da própria casa de Deus. E essa semana eu fiquei pensando sobre isso, que Deus, Ele quer um povo separado. Meu irmão, me perdoe o que eu vou falar aqui, mas é só um pensamento meu. E eu fiquei pensando nesses últimos dias, pelo contexto político que a gente vive. Eu já vi na Bíblia que toda autoridade, ela é constituída por Deus, e que a gente tem que orar e abençoar as autoridades. Eu desde menino eu aprendi assim. Eu posso não concordar com as autoridades,
e eu posso orar, e eu entendo que eu não posso ficar amaldiçoando as autoridades, e que eu não posso ficar querendo matar a autoridade, ou querendo que ela morra da pior tipo de morte. E eu fiquei olhando, falei: Deus, será que esse sentimento realmente é cristão? É o sentimento de Cristo? Será que é isso que o Senhor quer? Quando a tua palavra diz que a gente tem que orar e abençoar aqueles que nos perseguem, até mesmo os nossos inimigos, mas agora a gente levanta e a gente fala e a gente grita e a gente quer a morte. Eu disse: uai, será que a Bíblia mudou? Será que eu sou muito passivo? Eu estou errado? Ou se a gente precisa olhar isso com cuidado. Eu não quero falar de ser diferente hoje na questão de uso e costumes. Eu sei que às vezes nós falhamos muito na vestimenta. Tem hora que eu fico pensando: Deus, eu queria vestir igual antigamente. As minhas pernas da calça era larga, mas eu não uso uma calça apertadinha. Eu acho que eu estou dentro de um padrão, mas isso também não quer dizer nada. Nada, 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 nada. E eu fiquei preocupado com essa palavra. Sabe, irmãos, o Senhor nos fez nação santa, povo adquirido. Deus nos chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu tenho que ser diferente aqui dentro. Olha para mim, gente. Esse mês eu não vou pregar mais. Talvez por um bom tempo eu não pregue, porque Deus só tem me dado palavras assim. Teve um dia que a pastora Hilda pregou aqui, num dia de quinta-feira. Ela estava pregando e eu estava contorcendo o banco. Eu estava apanhando tanto pela palavra. E ela pregando, eu pensando assim: Jesus, esse aí é o verdadeiro evangelho. Esse evangelho aí é o evangelho que Jesus falou. Todo mundo foi embora, ficou os discípulos. E Jesus falou: vocês não querem ir também não? E eles disseram: Senhor, nós não temos outra opção. Só tu tens palavra de vida eterna, então a gente vai ficar. E a palavra estava muito boa. Mas eu fico pensando, irmãos, eu estou encontrando gente que se diz cristão, mas não perdoa a mãe, não perdoa o pai. Pai que não perdoa filho. Irmão que não fala com o irmão. Crente que muda de corredor para não encontrar com outro irmão dentro da igreja. Gente que amaldiçoa todo mundo. Deus nos chamou para ser diferente. Foi libertador. Ô Lucas, olha a coisa simples que eu descobri. Maicon, olha a coisa simples que eu descobri. Que há uma diferença entre amar e gostar. A gente ama todo mundo. Jesus amou todo mundo, mas no meio de todo mundo Ele chamou 12. E dos 12 Ele escolheu, ele tinha afinidade com 3. E dos 3 Ele tinha mais afinidade com uma. A gente ama todo mundo, mas tem gente que a gente não tem afinidade. Tem gente que a gente nem gosta do comportamento dela, apesar que a gente ama todo mundo. Você pode não gostar do meu comportamento, você pode não gostar da minha maneira de ser. Isso é normal, gente. No dia que eu descobri isso, é libertador. Eu não vou agradar todo mundo. Eu não vou conseguir ir na casa de todo mundo. Eu não vou conseguir visitar todo mundo. Mas uma coisa é odiar, não cumprimentar, não olhar na cara, falar mal, falar palavrão. Gente que não perdoa a esposa, aí fica meses de cara virada. Mulher que fica de cara virada meses, tomando atitudes cruéis. Olha para mim, sabe o que a Bíblia diz? Que um marido ou uma esposa deve negar ao outro, não deve negar um ao outro, porque são uma só carne. E a Bíblia fala que, se por motivo de oração e jejum, que não passe de 3 dias, para não dar lugar ao diabo. Aí a pessoa na mágoa, a pessoa no rancor, no ódio, aí fica
um mês, 2 meses, 1 semana, 3 semanas, um sem encostar no outro, porque está magoado, mas não traz essa palavra para viver essa palavra dentro de casa, não vive essa palavra. Então, dizendo eu sou de Jesus, e às vezes nós vamos entrando no altar, e nós vamos ferindo, machucando os nossos filhos, nós vamos destruindo a vida das pessoas, e às vezes a gente se torna um evangélico xiita. Irmãos, o evangélico xiita, ele é muito chato. Me perdoe o xiita, que eu não sei nem o que é xiita, mas eu sei que existe muçulmano xiita, existe espírita xiita, existe católico xiita. Pastor, então me explica o que é xiita. É aquele cara que ele é doido, varrido, ele briga com todo mundo, ele é agressivo, ele não aceita o outro, ele não compartilha com o outro, ele quer transformar todo mundo à força, ele é chato de maré de si, às vezes até agressão física. Não consegue sentar numa mesa, não consegue trazer um diálogo. Ele quer converter as pessoas à força. Eu descobri, eu sou pai, eu descobri isso, às vezes lidando com as minhas filhas. Não é fácil. A Bíblia diz que não é por força, também não é por violência, mas é pelo Espírito. Sabe, e essa palavra hoje ficou dentro de mim, e eu disse: Deus, como é que eu vou pregar um negócio desse? Eu não gosto de denegrir a igreja, porque a igreja, ela é a noiva do Cordeiro, ela tem um noivo. Mas quando eu falo da igreja, eu estou falando da minha vida, eu estou falando das minhas decisões. É um dia de ceia, e é um dia que eu tenho que fazer revista dentro de mim, e eu preciso dizer: Deus, eu preciso melhorar como cidadão, eu preciso melhorar como pastor, eu preciso melhorar como ovelha, eu preciso melhorar como filho, como pai, como marido. Eu já contei aqui várias vezes, eu como pastor, irmão, teve uma época que eu era um pastor, top. Teve uma época que a igreja Deus é Fiel, porque aquilo que é top para os homens, às vezes não é top para Deus. E teve uma vez que a igreja Deus é Fiel era a igreja, a gente não via assim na época, mas foi um avivamento muito forte na igreja. E foi nessa época de muito crescimento. Eu falei aqui pela manhã, as pessoas achou que eu estava brincando, mas eu estava falando sério. Teve um batismo que nós batizamos, 55 pessoas e o outro 85 pessoas. É muita gente, muita gente. E foi nessa época que Deus chamou a minha atenção, que eu não estava honrando meu pai e minha mãe, que eu precisava melhorar, que Ele ia tratar comigo. E eu era um filho sensacional. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava respondendo eles de uma maneira agressiva. Eles me pediam para fazer algo, eu fazia, mas eu respondia de uma forma agressiva, parecendo que eles eram meu filho, meu filho não, que eles eram qualquer pessoa. Eu respondi meus pais de uma agressividade, parecia que eles eram um otário. E eles ficavam assim, mas eu estava fazendo um favor, e eu me achava, e Deus disse que eu estava errado. E essa palavra está falando com muita gente aqui hoje. Sabe, às vezes nós nos perdemos, porque nós temos um título, nós temos um ofício, porque nós estamos dentro do altar, e quando Deus olha para a terra, Ele nos trata como ovelha, Ele nos trata da maneira que nós estamos vivendo a palavra, não pelos nossos títulos, mas por aquilo que nós obedecemos, e essa palavra, ela precisa nos transformar. Porque o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. E se os filhos de Deus continuam na mágoa, na ferida, eu estou falando, eu estou brigando porque me ofendeu, falou mal de mim, eu estou falando de mal de todo mundo, fulano também não perdoa, eu também não perdoa. Igual o Lucas, eu perdoei o Lucas um dia. O Lucas, né, Lucas, não estou falando mal de você, né? Eu só estou contando para eles. Posso contar, Lucas? Não, né? Melhor não. O Lucas, eu falei: Lucas, amanhã tem batismo. As meninas que vai batizar amanhã, elas morrem de medo de água fria, e eu preciso ligar esse bulidor aqui e resolver isso aqui. O
Lucas falou comigo, pastor, fechado. Gente, se precisar do menino bom, não procura o Lucas, porque ele é excelente. Pensa no cara que tem compromisso. Tratou com o Lucas, você pode dormir descansado. Pensa no menino bom que a gente abusa dele. E eu fiquei tranquilo, irmão, tranquilo. E o Mateus é outro. Mateus, falei, o que você está fazendo na porta, hein, Mateus? Ele disse, não chegou ninguém para ficar aqui, eu estou ficando. Pensa nos meninos responsáveis. E eu fui dormir tranquilo. Irmão, quando eu cheguei no outro dia, a água geladinha de Maré descia. E eu cheguei atacado. Depois eu fui entendido e parabéns para ele. Irmãos, não mexa com um cara apaixonado. Não mexa, ele estava apaixonado com a Eduarda. E Eduarda, para conquistar ele, quem já fez isso? Fingiu que estava passando mal e fingiu assim um desmaio. Foi para a UPA. Pastor, eu fui lá para a UPA. Eu fui cuidar da Eduarda. Meu Deus do céu. Eu perdi tudo que eu estava falando para fazer fofoca, Lucas. Me ajuda aí. É o propósito que eu estou pregando? Estou pregando para mim mesmo? Quem é fofoqueiro aqui, levanta a mão igual. 6 coisas o Senhor odeia. E a gente nunca fala das 6 coisas que aborrece o Senhor. A gente só fala da 7ª, que ele abomina, aquele que espalha contenda dentro dos irmãos. Aonde que está isso, hein? Eu vou terminar, gente. Provérbios que? 6:16, é isso? 16:11, 6:11. 6 coisas aborrece o Senhor. E outra coisa, a gente tem que ter diferença, irmão. Olhos altivos, língua mentirosa. Olha para mim, gente. Quem é daquela época que quando um cara era crente de verdade, ele punha um fio do bigode e você podia crer na palavra dele? Hoje crente fala, com 10 testemunhas a gente não acredita. Será que tem uma raça de crente mentiroso? Ó, olhos arrogantes. Para mim e para Deus, qual que é o pior sentimento? Orgulho. Tem gente orgulhosa aqui? Olha para mim, gente. Pastor, por que eu não vim no culto de manhã? Culto de manhã, alguém me disse, não teve nem pregação. O batismo foi a melhor pregação, gente. Se aqueles testemunhos não trouxeram uma mensagem, então devia ter vindo nele. Então você veio nesse culto aqui para Deus falar com você. Sabe por quê? Tem gente que é orgulhoso. Tem gente que não libera o perdão. Tem gente que não dá o braço a torcer. Tem gente que Deus está falando com ele fica prestando atenção de outra coisa. Sai, porque ele é arrogante. Ele não aceita que ele errou. Língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente. Sabe o que é mão que derrama sangue inocente? É gente que mata os outros. É gente que o outro não está presente, a gente está falando dele, ó, com o dedão apontando para ele, um para Deus e 3 para a gente. Eu aprendi, quando eu falo mal de você assim, Lucas, eu estou falando que eu sou superior a você. Já pensou eu ser superior a você, cara? Você é muito superior a mim. Coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Isso aí tudo Deus aborrece. Vamos lá, o outro. Testemunha falsa que espalha difamações, e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Amém, gente? Sabe, Deus nos chamou, irmãos, para fazer a diferença entre luz e as trevas, entre o trigo e o joio, entre a verdade e a mentira. Deus nos escolheu para ser igreja. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos chamou para amá-lo de todo o seu coração, de toda a nossa vida, de todo o nosso ser, com toda a nossa força. Abra para mim Efésios 1, capítulo 1 e versículo 3. E uma coisa eu aprendi, sabe, que sobre nós há uma marca, há uma presença de Deus.
há um favor de Deus sobre as nossas vidas. Quem aqui acredita que Deus te chamou, que você é nação santa, povo escolhido, povo adquirido? Meu irmão, todo crente não tinha que andar com o rei na barriga, mas no coração, com a cabeça erguida, porque sobre eu e você tem uma promessa, tem uma palavra, tem um chamado. Você é escolhido, meu irmão. Deus se compromete com a sua palavra sobre a sua vida. Você é um povo adquirido pelo Senhor, chamado por Deus. Foi Deus que escolheu eu e a você. Presta bem atenção, irmãos. Em toda área que você trabalha, se você acreditar, há um favor de Deus sobre a tua vida. Quem aqui acredita ou entende que a terra, que o Brasil está vivendo uma crise? O Brasil está vivendo uma crise. E esses dias eu estava preocupado com os microempresários, com os pequenos empresários, com os MEI aqui da igreja, dizendo: pastor, não está vendendo nada, não estou fechando contrato, o negócio está feio, não tem dinheiro. Eu fiquei falando: Deus, o que eu posso fazer para esse povo? E Deus falou no meu coração a palavra de Isaac, que era um cavador de poços, mas todo mundo cavava poço no meio daquele deserto, mas havia um diferencial na vida de Isaac. Ele cavava o poço e achava água, porque havia um favor de Deus na vida de Isaac. Você é um povo adquirido, receba essa palavra: tem um favor sobre a tua vida. Há uma crise no país, mas há multiplicação de pão dentro da tua casa. Há um milagre dentro da tua casa. Pode ter uma seca, uma fome, uma miséria no mundo, mas há pão em abundância dentro da tua casa. A crise, ela pode ser coletiva, mas o milagre, ele é individual na vida daquele que crê, naquele que acredita que foi escolhido, que foi adquirido, que há uma promessa sobre a vida dele. E isso também é ser diferente, porque Deus ama ser acreditado. E outra coisa que Deus falou comigo nesses dias é que o povo dele não acredita que eles têm um pai. Ei, eu vim aqui nessa noite para dizer: você tem um pai, e esse pai decidiu amar você. Esse pai se entregou por você. Ele entregou o único filho dele, e o filho dele entregou a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. Ei, eu vim aqui também para te dizer: você está seguro, porque você está na melhor mão do mundo. Você acredita nisso? Então por que quando você entra na crise, você fica morrendo de medo? Oh Deus, e agora? O que vai ser? Pastor, eu sou humano. Você é humano, mas tem uma promessa sobrenatural de Deus na tua vida. Acredita, tem um favor de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre você. Amém ou não amém, gente? Quem acredita nessa palavra? Ou só acredita que essa é uma palavra motivacional para você levantar a mão e dar glória a Deus? Efésios 1:3. O que diz Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Meu irmão, você já foi abençoado. Deus já nos fez estar assentados numa posição de conforto nas regiões celestiais. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos por adoção.
filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis diante de si, no amado. Sabia de uma coisa? Olha para mim, quem aqui é filho de Deus? Vocês acreditam, gente? Eu falei isso aqui. Já teve algumas pessoas que falaram comigo: não, eu não sou filho de Deus, eu não sou imagem e semelhança de Deus, não pode uma pessoa igual esse, eu não sou digno do céu, eu não sou digno da salvação, eu não sou digno, eu sou pecador. Talvez os senhores e as senhoras também já tiveram o privilégio, não sei se isso é privilégio, de ir num leito de hospital ou numa casa com alguém que está vivendo os momentos finais da vida, que já foi sentenciado a poucos dias de vida, 3 dias de vida, 1 semana de vida, e aquela pessoa tem ciência disso, ou ela está por aparelhos, e você vai pregar o evangelho para ela, e ela disse: eu tive todo o tempo para servir a Deus, eu já estive no altar de uma igreja, e eu não entreguei a minha vida, eu não vivi para Deus, eu não servi. Agora eu vou entregar minha vida a Cristo. Você acha que Deus vai me aceitar? Você acha que eu tenho essa cara de pau? Eu digo sim. Salvação é um presente de Deus, é uma escolha de Deus. Foi Ele que te elegeu, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te separou, foi por você que Ele morreu na cruz do Calvário, foi para aquele ladrão que estava do lado, que diz: e Jesus diz: lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Acredita na graça, que a graça é favor imerecido de Deus. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais, não há nada que eu faça para que Ele venha me amar menos. Ele me ama, Ele me amou, Ele se entregou, Ele me transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Eu estou nesse altar não por merecimento, eu sou filho de Deus não por merecimentos, eu sou filho de Deus porque Jesus morreu na cruz por mim. Eu entreguei a minha vida a Cristo porque Deus me chamou, é uma ação dele, eu sou dele para a glória dele. Esse é um presente de Deus. E quando eu recebo um presente, o presente não fala tanto de mim, fala daquele que me deu o presente. Então somos dele, para a glória dele. Nós somos benditos do Senhor, nós temos o favor de Deus sobre as nossas vidas, nós temos a bênção de Deus sobre nós. E eu termino com Malaquias 3, versículo 17. Tem alguém aqui que crê que é filho de Deus? Eu não quero entrar em discussão de calvinista e arminiano, predestinado, livre-arbítrio, não quero entrar nisso. Mas é tão profundo quando a Bíblia fala que Ele nos escolheu, Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Mas é para ser santo, é para ser irrepreensíveis, diante dele em amor. Se meu coração está sujo, se tem ódio, se tem amargura, se não tem perdão, está tendo alguma coisa errada nesse processo. Ele me chamou para isso e eu estou vivendo outra realidade. Eu não posso entender que ser um cristão, que ser santo é ser o cara mais chato, intragável da face da terra. E eu quero terminar para você que talvez está dizendo assim: Deus, será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena viver para a glória de Deus? Essa semana eu fiquei pensando assim: Deus, talvez tem mais de 30 anos que eu vivo nesse contexto de igreja.
E quando eu não tinha o título de pastor, eu era mais pastor do que agora, lidando com jovens. Eu não sei nem pregar para jovens mais. Sábado, domingo que passou, eu fui pregar para jovem. E eu disse, 11 horas eu vou estar aqui, porque eu quero fazer parte da apresentação do filho do Jean, mas dá sol. E eu fui pregar para os jovens. Eu nem sei pregar para jovens. E eu fui lá pregar para os jovens. Esse menino estava lá. Foi ou não foi, menino? Menino não, Maicon. Você estava tocando. Isso, fui pregar para jovem. Você saiu lá do culto que hora? 3 horas da tarde? Eu saí 2 horas da tarde. Nós ficamos lá no altar chorando, gritando, desesperado. Era para mim estar aqui 11 horas. Que igreja doida que é também. O culto terminou 2 horas, começou 9 da manhã. Eu falei, quem mandou chamar eu para pregar? Eu não sei pregar para jovens mais. Mas essa época eu era mais pastor. Essa semana eu fiquei pensando, falei, Deus, a minha vida, ela foi muito restrita. A minha vida sempre foi muito pautada no que o outro fala, no que o outro pensa. E eu fiquei com esses pensamentos na mente. Quem já ficou com os pensamentos assim? E eu fiquei pensando assim, Deus, eu nunca fiz totalmente o que eu queria. Parece que eu estou preso. Parece que eu estou cercado. Eu fiquei sentindo, parece que eu estou cercado. E hoje eu entendi que na verdade eu não estou cercado, na verdade eu estou guardado. Ei, eu quero dizer para você, você não está cercado, você está guardado. Tem uma canção que está assim, parece que eu estou cercado, mas na verdade eu estou guardado por ti. Não é assim que tem uma canção? Parece que estou cercado, mas estou guardado. E essa palavra falou no meu coração. Malaquias 3,17, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho, que o serve. Versículo 18, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Levanta a tua mão para o céu. Eu termino dizendo, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não desiste da sua missão. Reveja só os seus conceitos, os seus valores, os seus princípios. Renova a bateria. Às vezes a gente vem para a igreja, ouve uma palavra que a gente não gosta. Parece que o pastor está falando com a gente. Parece que ele está agredindo a gente. Mas é Deus nos ensinando. E Deus dizendo, não desista, não para na caminhada, não retroceda, continua. Você está guardado. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. O céu vai se abrir um dia e você vai ver a diferença do que serve e do que não serve. Deus vai te chamar, entra, filho meu, para o meu descanso. Porque aquele que perder a sua vida, achá-la, e aquele que achá-la, perdê-la. Quem é cristão de verdade, às vezes vai tomar umas decisões que ninguém entende, que ninguém compreende. Quem é de Deus de verdade, por isso que a gente não pode ter doutrina. Tem coisa que Deus aceita o Patrick fazer, mas tem coisa que Deus não aceita eu fazer. É muito peculiar. Como a crise é coletiva e o milagre é individual, o chamado é para todos. Mas tem algo tão especial, tem algo muito peculiar. Isso chama dons, ministérios e vocação. Isso chama chamado. E Deus, no meio desse chamado, Deus está dizendo, eu quero uma entrega. Quando eu dei o meu melhor presente, eu quero que você me dê o seu melhor. Você é meu. Eu te chamei para estar perto. Eu te chamei para um lugar de intimidade.
Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Não. Ele pode, mas eu tenho algo para você. E você, Deus está guardando você. Ele diz: vem para cá, vem para cá, vem para cá. Fica nesse lugar, fica nessa posição, fica desse jeito. Espera mais esses tempos, espera esse momento, mas não saia da posição, não saia do lugar. Ei, tá chegando o dia, tá chegando a hora, tá chegando o momento. Você vai ver com os teus olhos a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Quem crê nessa palavra diz amém. Pai, muito obrigado, essa é a tua palavra. Essa palavra está acima de todos nós. Às vezes é até fácil pregar, não é fácil viver a tua palavra. Mas nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Estamos aqui não por uma escolha nossa. Na verdade, Deus, a gente pensa que foi a gente que escolheu. Tem hora que a gente pensa que é os meus esforços, que é a minha bondade, porque eu não. Foi uma escolha tua. O Senhor escolheu a cruz, o Senhor escolheu os cravos, e o Senhor escolheu me amar. E o Senhor me amou primeiro, mesmo eu sendo um pecador miserável. E olhando para mim mesmo, não existe bem algum. Obrigado, Pai, pela tua escolha. Obrigado pelo teu amor. Porque se fosse eu mesmo me escolhendo, eu não escolheria eu mesmo. Mas o Senhor me escolheu. O Senhor decidiu me amar. Obrigado pela tua escolha. Obrigado pelo teu amor, Deus. E os dons e os chamados são irrevogáveis. Eu quero viver o propósito. Eu quero passar por todos os processos. Ajuda cada um aqui, Deus. Aquele que o Senhor chamou para cuidar de juniores, adolescentes, crianças. Aquele que o Senhor chamou, que eles vivam, passa pelo processo, mas que eles vivam e cumpram o propósito, o chamado, e que eles ergam a cabeça e dizem: há um favor, há um chamado, há uma escolha sobre a minha vida. Eu não sou mercê do acaso. O que eu tenho de bom é a graça. Eu sou salvo pela graça. Isso é dom, presente de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa revelação e por entender assim a tua palavra. Obrigado. Alguém pode dar um aplauso pela graça, pelo favor imerecido de Deus. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha. Efésios 2:8. Efésios 2:8-9, que diz: a salvação não vem de méritos próprios, mas vem pela graça de Deus. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Tem alguém que é salvo aqui? Isso é dom, e dom é um presente de Deus. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. Para de ser dogmático. Se entrega, se renda. Seja de espírito, seja de verdade. O Senhor me chamou para ser santo e irrepreensível diante do Senhor de amor, em amor. Me ajuda, fala para Jesus com sinceridade. Deus, me ensina a ser um cristão de verdade, lá dentro da minha casa. Me ajuda a ser mais gente boa, me ajuda a perdoar mais, me ajuda a sorrir mais, me ajuda
esfriar o barro, deixar o barro mais flexível. Deixa Jesus colocar óleo nas engrenagens do relacionamento humano, sabe? Às vezes engole sapo, leva desaforo para casa, mas não perca Jesus de vista. Ei, alegra o teu coração, porque o seu nome já está escrito no livro da vida. Ei, o preço já foi pago, o presente já foi entregue. Vamos caminhar com alegria a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ninguém tira Jesus do nosso coração, ninguém apaga o nosso nome do livro da vida. Esse é o Evangelho de Jesus.